Olá, meninos! Sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Aqui quem fala é o professor Claudem Araújo. Hoje nós vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas, ainda referente à unidade 4 do livro de vocês, que fala sobre ser bom para agir bem e ser bom. Para isso eu gostaria que você já separasse o material de vocês de filosofia e abrisse o livro de vocês na página 88, na página 89. Agora nós vamos estudar um pouco sobre filosofia política. Estudar sobre filosofia baseado aí em alguns filósofos que tentaram explicar por que o ser humano ele vive em sociedade. Então nós vamos conhecer mais precisamente a ideia de três filósofos, que são ele o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Lembra que até nós brincamos durante nossas aulas, né, que alguns costumam ler Rousseau, mas é Rousseau. Bom, agora nós vamos ler primeiro na perspectiva do Tom Hobbes, né? Ele tem uma visão mais um pouco pessimista sobre o ser humano. E ele parte de uma ideia que ele chama de estado de natureza. Então ele fala o seguinte: nesse estado de natureza seria a maneira que se encontravam e viviam os seres humanos antes de existir uma sociedade. Na verdade, qualquer tipo de sociedade. Para ele, havia igualdade entre as pessoas, de todas quererem o mesmo. No entanto, quando elas não conseguiam alcançar essa realização dos seus desejos, elas geravam, de certa forma, um clima de inimizade e de ódio também entre elas. E ele falava que havia alguns motivos básicos que geravam esse tipo de situação, que fazia com que as pessoas lutarem entre si. E ele falava que seria a competição, né? A competição era que provocava as agressões para obter aquilo que as pessoas desejavam. A desconfiança, que era o que leva, né, a atacarem primeiro para se manterem seguras, e a glória. A glória é o que faz com que faz a hostilizarem por causa da reputação do que eles desejam ter. Ou seja, no estado de natureza que o Thomas Hobbes se referiu, as pessoas competem o tempo todo umas com as outras e acabam por viver no estado permanente de uma espécie de guerra de todos contra todos. Ele explica, meninos, o seguinte: ele explica que o ser humano ele tem uma liberdade de fazer o que ele quiser. Então ele pode usar a liberdade, renunciar ou transferir ela para outro lugar, o chamado Estado, né? Surgindo assim aquilo que vai organizar e proteger a sociedade, o Estado que deveria ter essa função de proteger a sociedade. Já o filósofo o John Locke, né, no estado de natureza, os seres humanos ele encontravam igualdade, liberdade, porque as mesmas condições de nascimento e até porque tem as mesmas condições de nascimento e também tem as mesmas faculdades. Segundo ele, o ser humano ele não é agressivo. A liberdade e a igualdade desfrutam dos produtos do seu trabalho são direitos naturais. O Estado ele deve assegurar que essa liberdade e igualdade ela continue a existir para todos. E o Jean-Jacques Rousseau ele considera que o Estado da natureza, o estado de natureza dos seres humanos são bons e eles vivem de certa tranquilidade, sem formarem assim comunidade. Mas porque eles não passaram, porque então eles passaram a viver em sociedade. O filósofo ele explica que a sociedade surge quando uma pessoa resolve dizer o que é o terreno é seu e as outras por ingenuidade elas acabam por acreditar, né? E aí, para vocês entenderem um pouco sobre esse filósofo, né, que afinal de contas eu até expliquei um pouco para vocês sobre o recorte temporal, para que vocês não ficassem perdidos, porque eles já fazem parte de um recorte temporal completamente distinto dos outros filósofos que vocês estudaram anteriormente, né, que era sobre Aristóteles, Sócrates, Platão. Eu queria que vocês se atentassem ao recorte temporal, que já vocês já grifassem, né? Então, fazer aquela relação que eu expliquei para vocês sobre filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea. Mas falando um pouco desses filósofos, que eu sei que é um pouco de novidade para vocês, o Rousseau vocês já conhecem, mas o Thomas Hobbes, foi um matemático, foi um pensador, filósofo, político inglês. E ele foi defensor do sistema e governo monárquico. Ele estudou grego, estudou latim. E muitas das obras deles foram escritas nessas línguas. A obra mais conhecida dele é o Leviatã, na qual ele defende o absolutismo, né? A teoria política, o poder que está na mão de um soberano. Ou seja, monarquia, de um rei. Lembra lá que eu expliquei para vocês?
O John Locke, ele foi um pensador do século XVII, ele estudou medicina na Universidade de Oxford e ocupou-se de assuntos políticos. As suas principais obras são a Carta sobre a Tolerância, o Ensaio sobre o Conhecimento Humano, dois tratados sobre o governo e a racionalidade do cristianismo. Vamos estudar um pouco mais sobre ele, assim, a fundo, além dessas ideias que nós estamos explicando agora sobre filosofia política, nas nossas próximas aulas, para o vídeo não ficar tão extenso assim. Porque, afinal de contas, esses caras são importantíssimos e eles vão servir para nós, não só hoje na nossa avaliação, mas como nos nossos próximos anos também. Será muito importante, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, eu gostaria que vocês já pudessem dar um like, curte aí esse vídeo que é importante para o engajamento.